Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, para o mundo inteiro, aqui, agora, já. A pergunta dessa semana é muito interessante. Precisa de empurrão? A verdade é que a gente quer dizer que não precisa. A gente vai sozinho, a gente vai tranquilo, sem precisar de nenhum estímulo externo, não tão agradável como um empurrão. Nem mesmo um empurrãozinho. Mas a gente vai ver que não só é para o nosso bem, como acaba sendo produtivo. Esse empurrão é como começar, né? A ignição, o ponto inicial que depois segue com tranquilidade, como se deve. A gente está no projeto Likutei Sirot, esse é o volume 27 de livros do Rebbe de Lubavitch, com discursos racídicos, Sirot. Essa é Parashat Berukotai, é a segunda Sirá, o segundo discurso. A gente está no livro Vaikra, terminando, é a última Parashá do livro Vaikra, e a gente está no capítulo 26. Então, justamente nessa Parashá, fala que o que vai acontecer, Veitvadu et avonam, que a gente vai confessar, vai fazer o vidui, está ligado com falar. É traduzido geralmente como súplicas também na reza, o vidui, né? Ou tahanun, que é a gente falar, confessar os erros, pecados que a gente fez e através disso faz parte, inclusive, né, das maldições que Hashem fala para a gente nessa Parashá. E depois fala que Hashem vai caminhar com a gente de uma forma aleatória, que não é uma coisa muito boa. E depois fala que a gente foi com ele, andou com ele de forma aleatória, ele também vai andar assim, de forma aleatória, mas depois fala que Verevite, Utam, Benes, IBM, e aí, depois dessas confissões, ele vai nos levar, vai junto com a gente, para a terra dos nossos inimigos, e aí ele vai, a gente vai convencer nossos corações, vai dobrar os nossos corações, que é um coração que não está ainda, não foi feita a circuncisão nele, e aí a gente vai pagar, né, pelos pecados, e depois, no outro passo, no outro verso, fala que Hashem vai então lembrar o pacto que ele fez com Yaakov, e também com o pacto que ele fez com Yitzhak, e também com Abraham. Ele vai lembrar e a terra vai lembrar. Vários comentaristas, como o Ramban Nachmanides, entendem que depois da confissão, a gente fez chuvá, que é essa confissão que tem, Veitvadu et avonam, que a gente confessa, a gente fala sobre os nossos erros, os nossos pecados, é uma techuvá, que a gente se reconecta, a gente volta limpo para Hashem, para as nossas raízes. Então, se é assim, se a gente fez techuvá com esse vidu e com essa confissão, por que então, qual o sentido de Hashem, então, como prêmio, nos levar para a terra dos inimigos, que seria um castigo, e não um prêmio para ter feito a techuvá? O Rambam fala, Ve'az irtsu es avonam, ele fala então que a gente vai conseguir pagar pelos nossos pecados através dos sofrimentos, como está na linguagem do Rashi sobre esse nosso verso, né, capítulo 26, no verso 41. E aí depois que a gente vai confessar, né, vai falar sobre os nossos pecados, como está no verso anterior, no 40, seria
correto dizer que vai, então, Hashem, como consequência, lembrar do pacto de Jacob, que seria o prêmio. Lembrar de Jacob, Yitzhak, Abraham, na sequência, e trazer a Geulah para a gente. Mas logo depois da nossa Teshuvah, Hashem não faz isso, né? Deveria lembrar nosso pacto e fala que vai levar a gente para a terra dos inimigos. Vários comentaristas explicam isso, mas, em princípio, essa é uma pergunta que existe no sentido literal. Como é que pode, na sequência, né, literal, que está escrito na Torá, falar sobre confissão, que seria Teshuvah, e depois falar que vai nos levar para a terra dos nossos inimigos? E o Rashi não toca nesse assunto. O Midrash, Torat Kohanim, explica, por exemplo, que depois da Teshuvah, não vamos sozinhos para terras de inimigos. Hashem nos leva, ve'eveiti. Então ele está indo com a gente, nos protegendo. Ele manda profetas juntos com a gente e ele depois nos traz de volta, não deixando que a gente aprenda do modo deles. Assim como está no Rashi, nesse verso 41, explicando o que é Reveitel Tam, o que eu vou levar, eu vou junto com vocês, eu mesmo, Beatzmi, vou levar vocês. Isso é uma midat tová le Israel, isso é uma coisa boa para Israel, que Hashem vai junto com a gente. E não que pode-se falar que os outros povos que fizeram que a gente fosse expulso ou que a gente fosse para a terra deles. Não, é Hashem que está no controle de tudo, que tá fazendo isso com a gente. Então é uma coisa boa, porque vem de Hashem. O Rashi traz, então, o Torat Kohanim, quando explica que Hashem que vai nos levar para a terra dos inimigos. Mas é exagerado entender que o Rashi está explicando a pergunta anterior, porque senão ele teria que ter explicado também o lado bom que teria, né, essa midat tová le Israel, nas palavras anteriores do mesmo verso, que é: eu também vou de uma forma aleatória com vocês, de uma forma, inclusive, é uma linguagem de keri, de por acaso, que é uma linguagem suja, está ligado com pecados, etc. Ora Haim, em relação ao verso 42, que fala que Hashem vai lembrar do pacto de Jacob, Abraham, né, e Isaac, ele fala que essa nossa Teshuvah das confissões vai ajudar, né, para facilitar, diminuir, aliviar os decretos severos da galuta, etc., mas para que a gente possa fazer Teshuvah completa mesmo e voltar com nossos corações para Hashem, isso precisaria do mérito dos patriarcas. Então, o empurrão que a gente está falando serve para fazer voltarmos para nosso status anterior, para a gente se conectar para a Teshuvah. Então, por isso que, nesse sentido, o empurrãozinho é bom, porque serve para a gente começar a se movimentar no sentido da Teshuvah, voltar para Hashem completamente. O motivo único para o exílio são os nossos pecados, como está escrito em Lotishmeu, na própria Parashá, no verso anterior 14, se vocês não me ouvirem e não fizerem todas as mitzvot a essas, então aí começa a jorrar as maldições 49 sobre a gente. Então, assim que eliminarmos os erros para o motivo, né, do exílio, automaticamente vem a redenção. Quando a gente extermina os motivos, né, que geraram a galut, o exílio, vem a Geulah, a redenção. Então, já que fizemos Teshuvah, como está nesse verso anterior, no 40, e ela foi aceita, porque precisa do mérito dos patriarcas para ter a redenção de verdade. O Rashi explica diferentemente do Torat Kohanim. Ele fala, quando as Ekaná levavam, quando vocês vão dobrar os seus corações, né, que seria fazer Teshuvah, não quer dizer fazer Teshuvah, mas sim, e que a gente mudou, mas foi de cima para baixo,
com a mão forte, Yad HaZaká, a mão forte de Hashem, que deu esse empurrãozinho ou empurrãozão para a gente fazer teshuvá. Mas a gente ainda não fez a teshuvá, foi só uma ajuda, um empurrãozinho. E sim, os sofrimentos que vêm depois desse comecinho do empurrão, que vão levar a teshuvá verdadeira. E assim que vocês vão pagar os pecados, através dos Issurim, dos sofrimentos, que já chega, que já foram demais, e a gente está há tanto tempo e ainda está cada vez mais escuro, mas a gente já vê a luz da redenção. Por isso, precisamos que o pacto com os patriarcas seja lembrado, para que possamos mudar de verdade. Então, na verdade, o começo é só um empurrão para a gente começar o processo de chuvá, mas não é considerado processo de chuvá como o Ramban fala. Isso só vem depois e vai precisar passar pela terra dos inimigos que Hashem vai com a gente, que é uma midat tová, como o Rashi fala, é uma boa qualidade para a gente. Depois o pacto com os patriarcas, que a gente vai voltar, né, para Hashem e para a terra de Israel. Isso é a Geulá, a redenção completa, que vem como consequência. A Galut e a Geulá são duas situações opostas. Na Galut, Hashem, como falou, anda com a gente de uma forma aleatória, sem estar o tempo todo mostrando a sua bondade. Na Geulá, tem o final dos versos que fala Ufanit alechem, vifreit etchem, erbeit etchem, veakimoti et briti etchem, que eu vou limpar vocês, eu vou tirar vocês das coisas ruins, eu vou aumentar vocês, eu vou sustentar vocês, estabelecer o pacto com vocês, que tem logo depois, na Parashá, depois que acaba as maldições, Hashem fala essas coisas boas, finalmente, se Deus quiser que seja agora já. Hashem se revela e mostra a sua face, a parte mais íntima dele. Então, não basta simplesmente apagar os pecados ou começar com esse empurrãozinho de começar a confessar e entender que tem alguma coisa errada. Precisamos mudar, estar prontos para uma situação oposta de redenção. Não é simplesmente sair da galuta ou começar com um empurrãozinho de cima para baixo ou de nós mesmos. Só com os sofrimentos e apertos não chega. Agora já chega. Precisa do método do pacto também, que já tem. E também assim, Hashem não leva em conta só o nosso estado, porque ele quer muito mais do que isso. Entendemos também, porque Rashi não precisa explicar que depois da confissão, que é bem recebida, como a gente viu, Hashem nos leva para a terra dos inimigos. Assim como tornar humilde o coração, né, que é dobrar o coração, tornar humilde o coração, que está sem circuncisão, né, não é sinal de teshuvá, mas é o resultado da mão forte de Hashem, que é esse empurrãozinho que Hashem deu para a gente. E o sofrimento não é suficiente, mas a gente começa a entender que precisamos mudar de verdade. Assim como fala o Kliakar, outro comentarista da Torá, muito bonita essa explicação. De qualquer forma, a gente, e isso ajuda, porque a gente vai com essa impureza que tem dos nossos pecados, que a gente reconhece que tem muitas transgressões, que mesmo assim a gente sabe qual é o motivo, mas a gente não volta de verdade. É como se a gente entrasse na mica, mas continua segurando o réptil que impurifica na nossa mão. Então, só a gente reconhecer e falar sobre os pecados, confessar, mas sem a gente fazer ainda continua de algum modo ligado com essas transgressões, não é o suficiente para a gente poder fazer a teshuvá, voltar completamente limpo para Hashem. O Abravanel fala a mesma coisa. As pessoas dessa geração, que eles não largaram completamente o pecado, eles também ainda continuavam segurando de algum modo, como aquele que mergulha na mikve, que é para purificar, mas está segurando um réptil que impurifica, então não está se livrando completamente. Aquele que fala, não, vou terminar com uma situação desagradável, mas continua ligando para a pessoa e querendo reatar e continua cedendo para isso. Não terminou no seu coração completamente, que quer mudar e quer se conectar
e passar a ser uma pessoa livre, só ligado com Hashem. Às vezes é só um curativo, só uma sutura, deu um ponto, deu uma limpeza, mas é uma operação superficial. Isso nem sempre é suficiente. Precisa, às vezes, extrair o impedimento, entrar a fundo para poder limpar e resolver. Então não é só um empurrãozinho, mesmo que seja de cima para baixo, ou a gente mesmo ter essa iniciativa. Precisa ir até mais fundo. Mas ainda, então, não está liso, porque Urashi define que Hashem nos levará como uma boa qualidade. Então tem uma coisa positiva nesse comecinho, mesmo que seja só um comecinho da Teshuvah, que é resultante de nossas confissões. Ve'eveitotam ani betzmi, eu vou junto levar, é uma midat tová para Israel. Se realmente, como o Kliakar fala, que realmente fizemos Teshuvah, mas continuamos segurando o réptil, o erro na mão, então porque depois tem uma situação boa como resultado, que é a midat tová que o Urash falou. Mesmo sem ser Teshuvah, é uma coisa boa. Mesmo que não tenha completado, foi só um empurrãozinho. Que tem uma boa aceitação, então o resultado é positivo. O Rambam Maimonides explica que as confissões são feitas justamente depois que a pessoa já fez Teshuvah, decidindo não voltar a errar e se arrependendo e fazendo boas decisões com o coração completo, que então são expressas nessas confissões. O Sefer HaHinur também traz uma coisa interessante, que ele fala sobre as mitzvot, ele fala na mitzvah, que está ligado com a nossa parashá, a mitzvah do vidui, dessas confissões sobre o pecado, que é a de número 364, ele fala que a gente falar com a boca essas confissões é de fato como esse empurrãozinho que a gente, ao confessar, a gente sente o remorso. Quando fala, a gente externaliza. E aí tomará cuidado para essa vez que a gente vê, né, a gente entende, repete que teve um erro, e aí não vai querer fazer mais de novo. De certo modo, o vidu, essa confissão, leva a Teshuvah antes de estar completa. O Rambam Maimonides também explica de modo similar os objetivos dos jejuns, né? Que ele fala nos jejuns que não é simplesmente para ficar sem comer ou para poder emagrecer, mas que ao fazer o jejum, a gente vai internalizando que tem alguma coisa que a gente precisa melhorar. E aí, através dessa lembrança, dessa memória que precisa melhorar, como está na nossa parashá, o Rambam cita que a gente confessa, lembra, fala sobre os nossos erros, a gente vai melhorar os nossos atos. Nas leis de Teshuvah, então, o Rambam deixa claro que falar as confissões, mas não estar convencido, não adianta. Por outro lado, diz que é como entrou na mikve para se purificar segurando um réptil que impurifica. Na verdade, se não adianta, é como se nem tivesse entrado na mikve. Então, como que é como se tivesse entrado na mikve, mas segurando o réptil? Vemos então que realmente é uma coisa boa, a gente está chegando no final, vamos resumir tudo de uma forma muito clara. É uma coisa boa a gente começar com esse empurrãozinho. Porque, mesmo sem estar convencido, sem estar ainda convencido completamente o coração certo, que a gente não vai fazer mais os erros, a gente só vai acertar de agora em diante, traz efeitos positivos, porque a qualquer momento basta se convencer de coração e jogar esse réptil fora, e a gente já está com a mikve ali do lado para completar a Teshuvah. A fala tem algumas características, em geral, vale para tudo. A fala revela o que está dentro da pessoa, a fala causa reações, por isso, por exemplo, a gente não deve falar com alguém que está no momento de raiva, porque pode causar uma reação nela. E C, quando é algo oposto ao que está sentindo, ela fala da boca para fora. E aí, nesse caso, ela fica inquieta e com vergonha por estar falando alguma coisa que não é o que ela está sentindo de verdade. O ser humano é definido como medabeira, aquele que fala. É muito importante falar, por isso que as confissões, o vidui, falar o que a gente está percebendo de algum modo, mesmo que seja completo, que está errado, tem uma reação, tem um efeito. O principal do vidui, como diz o Rambam e o Hinur, o Sefer HaHinur, é falar o que sente de verdade, e isso tem efeito. Em segundo, é o efeito do vidui, que é, mesmo sem estar completo, a intenção, e em terceiro, é a ação, que vale como Teshuvah de qualquer forma. No fundo, ao confessar, começa o processo de Teshuvah, não tem erro. Os processos de Teshuvah começam e os resultados são positivos e consequentes. O Rambam Maimonides traz no Sefer HaMitzvot, nas leis
que são listadas, né, de uma forma mais breve, a questão se funciona o vidui, confessar, falar, mesmo sem ter os korbanot, sem ter os sacrifícios no Beit HaMikdash. A conclusão, basear a nossa paraxá, é que adianta mesmo no exílio. Tem opiniões que o verdadeiro perdão é com os korbanot, oferecendo os sacrifícios para Hashem, e em Eretz Israel, que vai ter, se Deus quiser, agora já com Mashiach. Mas a obrigação de fazer techuvá e confessar é para todos os tempos, principalmente no exílio, que a gente vai conseguir, através disso, chegar na techuvá completa e ter a redenção. No entanto, a gente consegue estar 100% convencido do coração só com a redenção. Na Galut tem os sofrimentos, que são as principais causas para a gente fazer techuvá. Então tem uma segunda agenda. Mas a gente começando, a gente completa, que seja agora já com a redenção verdadeira e definitiva. Como a techuvá é começada com os sofrimentos do exílio, não é completa. Por isso precisa do mérito dos patriarcas para chegar na Geulá verdadeira, redenção completa. Entende-se então porque o Rambam fala que só seremos redimidos através da techuvá. Mas que isso é garantido, que no final das contas a gente vai conseguir chegar nisso. Devemos fazer techuvá, se reconectar, fazer só o bem, servir a Hashem, coração completo, com o nosso livre-arbítrio, sem esperar que a Hashem vai fazer isso de cima para baixo, dando empurrãozinho. A gente mesmo se empurra. E certamente a Hashem ajudará para que façamos a techuvá completa, se reconectar completamente com a Hashem, e que seja com força própria, pelo nosso mérito, e junto com a redenção agora já, se Deus quiser. Mashiach now.